Amém? Muito bem, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós iniciamos uma série no domingo passado sobre essa carta. Nós lemos no domingo os 2 primeiros versículos e hoje nós vamos ler do verso 3 ao verso de número 12. Nós vamos pensar hoje sobre o cuidado permanente de Deus com a sua igreja. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 3 ao 12. Nós lemos domingo a saudação inicial, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Falamos que o gênero aqui é uma epístola que segue até mesmo aquilo que era culturalmente aceito naqueles dias, tanto na perspectiva judaica como no mundo greco-romano. Se escrevia cartas com uma saudação inicial, com um corpo e com uma saudação final. O que encontramos na saudação inicial é o remetente, nesse caso aqui são 3, Paulo, Silvano e Timóteo, Paulo, Silas e Timóteo, e o destinatário, que é a igreja dos Tessalonicenses. E a partir do verso 3 nós vamos ver a mensagem que Deus inspirou o apóstolo Paulo a direcionar aqueles irmãos. Irmãos, verso 3, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do juízo justo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Tanto na primeira carta, irmãos, quanto na segunda, Paulo está falando novamente da vinda do Senhor. Na primeira carta, nós fizemos a exposição aqui, os irmãos se lembram, sobretudo no capítulo 4, capítulo 5, que Paulo falou sobre a vinda do Senhor. Entre a primeira e a segunda carta não se passou muito tempo, e a igreja ainda precisava ser orientada nesse assunto. Estava havendo uma tristeza excessiva no meio daqueles irmãos pela morte dos irmãos em Cristo. Obviamente que eles estão vivendo ali debaixo de uma influência da filosofia grega, do materialismo, Existiam correntes ali filosóficas de pensamento dizendo que
após a morte, as pessoas seriam aniquiladas, então elas nunca mais se encontrariam com aquelas pessoas. Eram pessoas que estavam caminhando há pouco tempo no Evangelho, e Paulo, então, ele vai voltar a esse tema nessa carta, ele vai corrigir esse pensamento errado sobre o que aconteceria após a morte daqueles que partiram em Cristo, e também sobre a vinda do Senhor. No capítulo 2, que vai ser exposto na semana que vem, a ideia é essa, que eles receberam uma suposta carta de Paulo, falando que já tinha acontecido a vinda do Senhor, e eles estavam aflitos com isso. E Paulo, então, vai corrigir, e à medida que a gente for expondo a carta, os irmãos vão entendendo melhor a maneira como Deus tratou o coração daqueles irmãos. Mas de uma forma bem clara, nós temos a certeza que já tinha sido anunciada no capítulo 4 da primeira carta, que nós não devemos nos entristecer como os demais quando morre alguém em Cristo, porque nós temos a promessa da ressurreição. Paulo diz, eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança, Jesus ressuscitou, e nós vamos ressuscitar um dia com o Senhor. E Paulo também fala da alegria que será quando Ele vier para reinar, para cumprir todo o seu propósito eterno, que nós chamamos de consumação ou de glorificação. Semana passada nós iniciamos destacando que Paulo fala tanto da posição geográfica da igreja, logo no versículo 1, a igreja dos Tessalonicenses, uma cidade importante, uma cidade que foi fundada por volta de 315 a.C., pelo rei Cassandro da Macedônia, marido de Tessalônica. Tessalônica era meia-irmã de Alexandre, era capital da província da Macedônia, uma cidade nos tempos romanos com cerca de 200.000 habitantes. Essa cidade foi alcançada pelo Evangelho na segunda viagem missionária de Paulo, e nós temos o registro desse início do trabalho em Atos, no capítulo 17, nós vimos semana passada. Mas, curiosamente, o foco de Paulo aqui, na introdução, está na posição espiritual daquela igreja. Vejam, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa posição espiritual. Nós estamos em Deus, nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Por obra de Cristo, nós fomos trazidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós estamos em Deus. A igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E nós vimos então, no domingo passado, que a grande ideia da carta é como nós devemos viver enquanto aguardamos a consumação do plano eterno de Deus na vinda de Cristo, estando no Senhor, estando em Deus e no Senhor Jesus Cristo. E nós vimos então que a verdade central aqui é a vinda do Senhor. Paulo vai estar orientando como aqueles irmãos deveriam viver. Na primeira carta, a ideia que eles tiveram é que a volta seria iminente. Agora, na segunda carta, Paulo vai corrigir isso, porque alguns pararam até de trabalhar. E Paulo vai estar orientando isso a viverem ordenadamente, dando um bom testemunho do Evangelho, aguardando a vinda do Senhor em comunhão e servindo a Ele para a glória do nome do Senhor. Em cada capítulo dessa carta há uma oração. E dos versículos 3 ao 12, se os irmãos perceberam, Paulo está orando pelaquela igreja. Nós vamos refletir nessa manhã sobre essa oração de Paulo. Nós temos aqui motivos de gratidão e nós temos também um pedido, uma intercessão pela igreja. E então, a grande ideia desse texto que nós lemos é que no mundo a igreja enfrenta perseguições e tribulações, mas Deus está agindo no presente, na vida da igreja, e vai agir no futuro também, quando Ele vai consumar o seu plano eterno de redenção na vinda de Cristo. Perceba como Paulo está agradecendo. Eu queria então destacar em primeiro lugar a gratidão pelo cuidado de Cristo com a sua igreja no presente. Dos versículos 3 ao 6, Paulo está celebrando a ação de Deus naquela igreja, naqueles dias. O texto vai dizer, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém. Por quê? E aí Paulo vai começar a citar os motivos de gratidão
ele via o cuidado do Senhor naquela igreja, no presente. A fé que vocês têm cresce cada vez mais. A fé aqui é a fé cristã, é a fé que nos foi dada, né? É o alvo da nossa fé, a obra de Jesus, é a fé que foi dada aos santos, como Judas vai dizer na sua carta. A fé em Cristo, a fé cristã estava crescendo. E Paulo diz também, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Então, por isso, Paulo está agradecendo. E mais ainda, Paulo diz aí no versículo 4 que eles estavam perseverando nas tribulações. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Por que Paulo está agradecendo ao Senhor? Porque havia sinais de vida naquela igreja, sinais de saúde espiritual, sinais do progresso no Evangelho naquela comunidade. Ele já tinha agradecido na primeira carta. Os irmãos voltem comigo aí na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e percebam como é que Paulo também, ele abre a carta grato a Deus, pelas mesmas razões. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, parece que é um retrato do que nós estamos lendo aqui. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, do quê? Da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso estava acontecendo? Porque o Evangelho estava presente na vida deles. O verso 4 diz, sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu. O nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Então, perseverança, amor, crescimento da fé é resultado da obra de Cristo no coração daqueles irmãos. Amém, amados? Então, é sinal de saúde espiritual. A fé está crescendo. O amor está aumentando, a esperança em Cristo continua, mesmo diante das dificuldades. E na segunda carta, que lemos agora, ele está feliz porque eles estão perseverando, mesmo a despeito das perseguições e das tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa segunda carta, Paulo segue percebendo a fidelidade de Deus. Por isso é o cuidado permanente de Deus com a sua igreja. A igreja não está numa Disneylândia, a igreja não estava no mar de rosa, a igreja estava enfrentando adversidades. A igreja estava sendo perseguida naqueles dias, cristãos estavam morrendo pela fé em Cristo, mas eles estavam perseverando. E Paulo reconhece que isso é motivo de gratidão ao Senhor, é motivo de celebração ao Senhor, quando nós percebemos que a fé está crescendo, que o amor está aumentando, que a perseverança continua, mesmo diante de perseguições, de tribulações, porque faz parte da nossa caminhada, faz parte da vida cristã, sofrer pelo reino de Deus. É algo não somente do primeiro século, é algo perto de nós, né? Semana passada vimos um irmão morrer pela fé em Cristo Jesus, defendendo a fé em Cristo. É algo real e é algo que vai se intensificar ainda mais quanto mais se aproxima a vinda do Senhor. Nós temos a plena certeza, irmãos, que esse é um tempo de definição. Nós caminhamos para essa hora de definição em que só os verdadeiros cristãos vão permanecer e vão continuar servindo ao Senhor. Porque, amados, em tempos de paz todo mundo é crente, mas com um fuzil apontado para o seu pescoço. Só quem serve ao Senhor, só quem confessa a Cristo. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. E como isso tem acontecido nos nossos dias, né? Porque a nossa fé é colocada em xeque, talvez não como nosso irmão faleceu,
com um tiro, mas quando nós somos pressionados a nos posicionarmos pela fé, a declararmos que nós cremos no casamento bíblico entre um homem e uma mulher, quando nós declaramos sobre a singularidade de Jesus, que Jesus não é um dos caminhos, Ele é o único caminho, quando nós afirmamos que cremos no direito da vida desde o seu nascituro, quando nós começamos a assumir as nossas posições em Cristo, obviamente, irmãos, que nós somos rejeitados, independente do ciclo que você frequenta, rejeição entre amigos, rejeição na faculdade, no trabalho, na família. Agora, qual é a novidade disso? Jesus disse, se chamar o dono da casa de Belzebu, imagine os criados. E Paulo está celebrando diante do Senhor exatamente isso, que aquela igreja estava vivendo essa hostilidade. Porque nós vivemos a fé no mundo quebrado, separado de Deus. Então não tem como ser diferente conosco. Em algum momento vai se cumprir o que a Escritura diz, aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. E Paulo está dizendo isso, está agradecendo nesse texto, porque diante dessa realidade inevitável para a igreja de Deus, porque foi assim com o Senhor, nós estamos lendo no nosso plano de leitura anual, João agora, e ontem foi João 15. Jesus fala isso, se vocês pertencessem ao mundo, o mundo aplaudiria vocês. Pelo contrário, eu tirei vocês, por isso o mundo vos odeia. Por que o mundo nos odeia? Porque quem está por trás desse mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. Então ele não pode celebrar a existência da igreja, a igreja que vai contra ele, a igreja que proclama o evangelho, que dissipa as trevas. Então, meu irmão, foi para isso que o Senhor nos chamou também. Filipenses 1:29, a Bíblia diz que nós recebemos a graça de crer e a graça de padecer por Cristo. Às vezes nós só gostamos da graça de crer, né? Mas está embutida a graça de padecer. Então, meus irmãos, Paulo está agradecendo aqui o cuidado do Senhor na vida presente da igreja. A igreja estava sendo cuidada pelo Senhor no sentido de crescer, de perseverar, a fé crescia, o amor estava aumentando, diante da perseguição e da tribulação eles não estavam olhando para trás, eles estavam avançando para a glória do Senhor. Então Paulo conclui essa primeira parte da oração de gratidão, ensinando aqueles irmãos sobre a justiça de Deus. As aflições do seu povo pelo reino de Deus não ficarão sem resposta no final. Vejam, ele conclui isso no versículo 5. Isso é sinal, isso o quê? Perseverança na tribulação, perseverança na perseguição, crescimento no amor, crescimento na fé. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Veja, irmãos, não é sofrimento por coisas erradas que fazemos, mas é sofrimento pelo reino, é sofrimento por Cristo, pelo Evangelho. Isso faz parte e vai fazer parte da nossa vida. Em Atos 14, versículo 22, eu convido você a ler comigo, Paulo estava encorajando igrejas que tinham sido fundadas há pouco tempo, e agora ele está voltando para Antioquia, de onde ele saiu para a primeira viagem. Em Atos 14, 21 e 22, o texto diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, percebam, só se faz discípulos com o evangelho, que são discípulos de Cristo. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, as igrejas que tinham sido fundadas. Fazendo o quê? Verso 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E para cuidar daqueles irmãos, no verso seguinte, ele orientava a eleição de presbíteros, cristãos mais experientes, para cuidarem daqueles irmãos. Por isso, irmãos, a importância do culto público, da nossa reunião pública. Eu fico admirado nos dias de hoje como se falta culto assim com uma naturalidade. É um instrumento de encorajamento. Esse fenômeno aqui, de ter a Bíblia em casa, ele é novo na fé cristã. A igreja tem 2000 anos.
O fato de um cristão ter uma Bíblia na mão para ler em casa é novo, relativamente novo na história da igreja. Quando a escrita vem, né, depois da reforma, como é que os cristãos eles amadureciam, se reunindo, se encorajando mutuamente, orando uns pelos outros, encorajando-os na perseguição, fortalecendo a fé. E hoje é uma naturalidade o abandono da comunhão, e a palavra de Deus diz, não abandone a sua congregação, como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É um momento de crescimento, que nós adoramos juntos como comunidade, que nós ouvimos a palavra juntos, que nós oramos juntos. E eu louvo a Deus por você, que tem perseverado nessa prática cristã tão essencial para a nossa fé, para o nosso crescimento. Tão essencial para o discipulado dos nossos filhos, porque se eu como pai venho um domingo, falto 2, venho 1, falto 3, o meu filho olha para mim e fala assim, não é tão importante estar em comunhão. Se eu oro um dia, não oro 2, se eu leio a Bíblia um dia, não oro 5, eu estou discipulando, eu estou ensinando da pior maneira possível para o meu filho. Então, meus irmãos, nós somos chamados à perseverança, a permanecermos, a sermos fiéis. Isso são características da verdadeira igreja do Senhor, em nome de Jesus. E Paulo está celebrando exatamente isso. Irmãos estavam morrendo, eles estavam se entristecendo. Paulo corrige dizendo, nós vamos nos reencontrar, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Alguns estavam abandonando o trabalho, Cristo volta logo. Paulo não falou de que ele voltaria imediatamente aqueles dias, ele falou sobre a prontidão, virá como ladrão. A ideia é aguarde, nós não sabemos o dia. E aqui está a sabedoria de Deus, né, irmãos? Imagina se uma data fosse revelada, né? 2032. Meu irmão, 2031 não cabe ninguém nesse estacionamento, né? 10 dias antes vai ser uma loucura isso aqui. Mas a ideia é de expectativa. O nosso Senhor, aquele que se deu por nós, que nos amou, que sangrou na cruz, que verteu o seu sangue e nos comprou, Ele virá nos buscar. E a melhor maneira de aguardarmos é estando em comunhão, servindo ao Senhor, sendo e fazendo discípulos de Jesus, perseverando mesmo na adversidade. E na sabedoria de Deus, Ele nos colocou num corpo, porque há momentos que nós fraquejamos, e nós precisamos da oração um do outro, nós precisamos do encorajamento, da palavra, da oração de alguém, de uma canção que o Senhor coloca no coração de alguém que nos fortalece. Amém, amados? A importância da comunhão. Paulo está celebrando isso. Vocês estão unidos, vocês estão vivendo isso juntos. Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, mas o amor uns pelos outros. Paulo está falando de uma comunidade cristã. Isso só pode ser medido na comunhão do corpo de Cristo. Mas Paulo avança, irmãos, e na segunda parte dessa oração, inicialmente de gratidão, ele agradece também pela esperança futura da igreja na vinda de Cristo. Dos versículos 7 ao versículo 10, ele está celebrando o que nos aguarda. Louvado seja Deus por isso. E aqui, irmãos, o mesmo evento vai causar reações completamente diferentes. Talvez você já passou por isso, eu já passei. Quando estava lá no antigo ensino, né? Hoje é ensino médio, né? Lá no início, meus irmãos, quando tinha aquela prova de matemática difícil, e acabava a prova, você sabia que a coisa não tinha ido bem, e você caía na besteira de perguntar àquela aluna que estudava, a número 2, a resposta era B, não era? Meu irmão, era só ir para casa, né? Era só ir para casa e aguardar as dores da outra semana. Aí aquela menina que arrebentava na prova, falou assim, não, a 2 era C. Como é que você almoça, meu irmão? Como é que você dorme, né? Então, quando aquelas provas difíceis chegavam, tinha gente que estava tranquilo, né? Pessoa que entendia, que gostava, que se dedicava, mas tinha matéria, meu irmão, que você já ia sabendo que ia passar por dificuldades. Parece que é mais ou menos isso aqui que Paulo está dizendo. O mesmo evento, a vinda do Senhor. Umas pessoas estão tranquilas,
porque elas estão debaixo do sangue de Jesus. Elas foram compradas pelo sangue, ouviram o Evangelho, ouviram a voz de Jesus convocando-as e atenderam essa voz, por graça. Nós vimos algumas semanas Jesus chamando Levi, siga-me. Ele está sentado na coletoria, ele está servindo o Império Romano, todo dia 10, o Pix caindo na conta, César faz direto para ele. De repente ele ouve a voz de Jesus, siga-me. E ele se levanta. A graça de Deus que fez não somente a voz chegar aos ouvidos dele, mas chegar ao coração. Isso é graça. E ele passa a obedecer, porque o Evangelho exige uma resposta de obediência, de fé. Ele se levanta, deixa tudo e vai seguir o Senhor. Isso é graça de Deus. Então, quando o Senhor vier, Paulo está dizendo isso, nós teremos reações distintas. Isso faz parte do justo juízo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E ele está agradecendo ao Senhor por essa igreja. Veja o verso 7. Que dê a vocês o justo juízo de Deus. Vocês estão sofrendo agora, Paulo está dizendo. Vocês estão sendo perseguidos agora pelo reino. Mas veja o que Deus está preparando. Que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Quando, meus irmãos? Quando do céu, aleluia, se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Como é que Jesus vem? Ele vem em glória, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ouviram, rejeitaram. Ouviram e não obedeceram. Não creram na mensagem do Evangelho, da salvação pela graça em Jesus Cristo somente. O que vai acontecer? Paulo diz, estes que rejeitam o Evangelho, e essa rejeição é final, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier naquele dia, aí agora uma outra reação, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado, aleluia, em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Amém, irmãos? A cena final, a consumação do plano eterno de redenção, criação, queda, redenção e consumação. Cristo vem. Hebreus 10 diz que ele aparecerá a segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. E quando ele vier com os seus anjos, com chama de fogo, ele será admirado, ele será glorificado pela sua igreja, e nós o veremos assim como ele é. Aleluia! Mas aqueles que rejeitaram e até mesmo atribularam a igreja, aqueles que se opuseram à marcha do Evangelho, aqueles que estavam perseguindo os irmãos lá em Tessalônica e em toda a história, Paulo diz que eles vão enfrentar o justo juízo de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz que Cristo virá para julgar vivos e mortos. E antes que isso aconteça, Paulo diz naquele capítulo, ele estimula Timóteo, prega a palavra. A igreja está sendo comissionada e foi comissionada para pregar o Evangelho, mas haverá um dia que essa porta vai se fechar. Interessante que Isaías 61, e nós citamos algumas semanas, pregando em Lucas, falando do capítulo 4, que Jesus abre o rolo de Isaías, capítulo 61, quando ele está iniciando o seu ministério, e Lucas registra isso, para identificá-lo como Messias, para justificar aquelas curas, aquelas libertações, salvação de gente que eram perdidas, como o próprio Levi, Zaqueu, né, para justificar essa graça que se estende àqueles que não faziam parte do povo de Israel também. E Jesus abre Isaías 61 e lê o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, a pregar boas novas aos quebrantados de coração, a pôr em liberdade os algemados, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus parou ali. Mas se você for para Isaías, tem mais uma frase. E o dia da vingança do nosso Deus. Na primeira vinda, é o dia aceitável do Senhor. É a oferta da graça salvadora.
Mas na segunda vinda é o dia da vingança do nosso Deus. É um Deus justo. Os cristãos, se eles estavam sendo atribulados e perseguidos pelos ímpios naqueles dias, no futuro, com a gloriosa vinda do Senhor, a situação será invertida. E é interessante a gente ler o Antigo Testamento e ver exatamente esse drama, o drama de Asaf, porque o justo sofre, o drama de Jó. E aí culmina em Jesus, o Filho perfeito de Deus, sangrando na cruz. Mas a palavra diz que Deus é um justo juiz. E os profetas, na antiga aliança, eles falavam sobre esse dia, que será um dia de alegria e um dia de desespero. Alegria para aqueles que estão no Senhor. Um exemplo disso, Malaquias, capítulo 4, é o último livro aí do Antigo Testamento. Você vai achar Mateus e vai voltar aí uma página. Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Um dos exemplos, poderia citar muitos outros. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Paulo está dizendo que esse dia, o dia do Senhor, será um dia de angústia para aqueles que não conhecem o Senhor e um dia de glória para aqueles que estão em Cristo, que perseverarem até o fim. E, irmãos, é uma cena dramática essa daqui. As palavras que aqui estão, elas devem gerar temor. Essas palavras são uma convocação para aqueles que ainda não receberam a Cristo como Salvador e Senhor. Devem colocá-los de joelhos diante da cruz, porque o que os aguarda, aqueles que rejeitam o Evangelho e não obedecem ao Evangelho, dão as costas para Deus, é algo terrível. Veja, Paulo diz, em chama de fogo, verso 8, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Olha a penalidade, verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Está falando de juízo eterno. Não está falando de aniquilação, como alguns acham. Não, Deus é bonzinho, então no final ele vai aniquilar, a pessoa não vai existir mais, mas também não. O texto está falando de destruição eterna. O pior de tudo, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por que isso? Porque em vida fizeram uma opção de não andarem com o Senhor. Vai ser só a consequência do que viveram. A escolha que fizeram em vida é, nós não queremos a presença do Senhor, nós não queremos andar na presença do Senhor. Então qual vai ser a penalidade eterna? Banidos, é um exílio eterno. Aquilo que Adão experimentou, expulso da presença do Senhor, mas ele ainda teve a oportunidade de ouvir a mensagem de redenção, no verso 15 do capítulo 3, mas aqui não, porque não há uma outra possibilidade, aqui é final, aqui é o juízo final, é a redenção final, para aqueles que rejeitam o Evangelho, para aqueles que ouviram, tiveram oportunidade, mas não se renderam. Nós cantamos nessa manhã, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao Evangelho, que é aquilo que Deus fez para me reconciliar com o Pai pela obra de Cristo. Nós não nos orgulhamos das nossas obras, nós confiamos e nós descansamos na obra de Cristo em nosso lugar, nos substituindo naquela cruz. E os tessalonicenses ouviram essa mensagem. Nós vimos semana passada em Atos 17 que Paulo pregou ali, anunciando e demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor, e eles creram no Evangelho. Estão sofrendo pelo reino, mas há uma promessa futura, por isso Paulo está agradecendo. Paulo está celebrando o fato de que Jesus virá, e aqueles irmãos que estavam sofrendo pelo reino, perseverando, eles vão ver a face do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. A maior angústia do inferno não é o fogo, não é o enxofre, é passar a eternidade sem poder ver a face de Jesus. A maior glória do céu não são as ruas de ouro,
mas é poder ver a Cristo eternamente, assim como Ele é. Bendito é o nome do Senhor. Eu acho lindo Paulo dizer isso, que Ele será admirado, Ele será glorificado pelos seus santos, admirado em todos os que creram. Interessante, Pedro fala isso. Hoje nós o amamos e ainda não o vimos. Tanto Pedro quanto João falam isso, né? Pedro fala isso, vocês o amam, mas ainda não o viram. E João também diz na primeira carta, no capítulo 3, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ele será admirado quando Ele vier. Amém, irmãos? Imagine a cena. Imagine aquele dia glorioso quando Ele aparecer. Todo olho o verá, louvado seja Deus, e a igreja estará rendida ao Senhor, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que não o negaram, aqueles que na hora da prova, da tribulação, se mantiveram firmes e fiéis, confessando a sua fé publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Sproul, comentando esse texto, ele diz, o Novo Testamento nos diz que em Jesus Cristo o dia do Senhor já foi inaugurado. Ele realizou a salvação para todos os tipos de pessoas, judeus e gentios. Fez isso ao se tornar obediente até a morte na cruz, na qual suportou o juízo pelos pecados do seu povo e ao ressuscitar gloriosamente dos mortos. Mas o Novo Testamento prossegue e nos diz que o dia do Senhor ainda não chegou em sua forma completa e final. Um dia, Jesus Cristo retornará em glória, não para suportar julgamento, mas para trazer julgamento sobre todas as pessoas. Para os ímpios, a perspectiva desse retorno deveria ser um grande terror, estimulando-os ao arrependimento e à fé em Cristo. Para os crentes, porém, a vinda de Cristo é algo pelo que esperamos ansiosamente. E essa esperança transforma a nossa vida no presente. Amém, irmãos? É muito diferente você andar na história com a perspectiva da eternidade. É muito diferente você andar na história sabendo que quando seus olhos se fecharem aqui, nós vamos ver a face de Jesus. Isso nos encoraja a servir, isso nos encoraja ao desprendimento, isso nos dá coragem para testemunharmos, para que outras vidas também possam ter pelo menos a oportunidade de ouvir essa palavra, para que possam desfrutar desse amor em nome de Jesus. Pedro diz, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E aí, irmãos, concluindo essa oração, nos versículos 11 e 12, Paulo nos mostra que, mesmo tendo essa expectativa, mesmo celebrando o fato de que Deus estava operando na igreja, trazendo crescimento da fé, no amor, perseverança, mesmo com a expectativa da vinda do Senhor, a igreja ainda estava presente. Então, na última parte da oração, ele suplica para que a igreja seja fiel no seu chamado e no seu propósito. Versículo 11, por isso, interessante que é uma conclusão. Deus está trabalhando no nosso meio. Deus está nos fazendo crescer mesmo diante das provações e tribulações. Deus nos deu uma grande esperança. Em Cristo nós o aguardamos para o admirarmos e o glorificarmos eternamente. Por isso também, diz o apóstolo aí, versículos 11 e 12, não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo o quê, irmão? Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Paulo está dizendo, olha, Deus está agindo hoje. Nós estamos aguardando a sua vinda, mas ainda estamos aqui. Tema até de filme, né? Ainda estamos aqui, né? Ainda estamos aqui. É por enquanto, tá, irmão? A gente está indo embora. Louvado seja Deus. Enquanto nós estamos aqui, Paulo diz assim, como é que nós vamos viver? Já é Paulo preparando a exortação que vem sobre aqueles que estavam vivendo desordenadamente.
Cristo vem, vamos largar o trabalho, vamos viver ociosamente, perder a esperança, a expectativa, está demorando. E aí Paulo está dizendo, gente, nós estamos debaixo de uma promessa. Ela vai se cumprir, porque foi Deus quem prometeu. Cristo virá. O próprio Jesus disse, voltarei para vós outros. Mas como é que a gente vive enquanto esse dia não chega, né? Paulo tem a convicção de que o plano de Deus é perfeito e será consumado. E essa convicção conduziu a esse pedido em favor da igreja. A expectativa de Paulo aqui nesses versículos 11 e 12 era que os resultados do evangelho continuassem se manifestando naquela igreja. Como? Ele diz que os torne dignos da vocação, né? Que vocês vivam à altura, respondam com gratidão, com serviço, com fidelidade, com dedicação, aquilo que Jesus fez por vocês. Aquilo que Ele fez por vocês. É um reconhecimento, amados irmãos. E Paulo diz, eu oro para que vocês vivam à altura, como ele disse em Efésios 4, né, versículo 1, de modo digno do Evangelho. Que vocês venham honrar o preço que foi pago, que o nome de Jesus seja glorificado em vocês e que vocês sejam glorificados no Senhor. Que coisa maravilhosa. É um reconhecimento. Por que nós servimos? Por que nós ofertamos? Por que nós dedicamos a Deus dons e talentos? Porque nós cremos que nós fomos chamados. É uma vocação celestial, como diz Hebreus. Fomos chamados em Cristo, irmãos. E a igreja foi chamada e foi enviada. Não tem esse negócio assim, eu não participei porque fulano não me chamou. Não, você já foi chamado pelo Senhor. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você está em missão, meu irmão. Você foi chamado, a igreja é aquele que foi chamado. Chamados para fora e enviados em nome do Senhor. Para vivermos essa fé no mundo. Para vivemos à altura da nossa vocação no mundo, e Paulo ora por isso, que Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Qual é o alvo final? Versículo 12, a fim de quê? Para que a igreja existe? Para que nós fomos criados? Por que Deus separou um povo para si? Por que nós estávamos lá no império das trevas e fomos trazidos para a glória, para o reino de Deus? A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado. Amém, amados? E qual é a base para isso? A base para essa obra contínua continua sendo desde o início a mesma, a graça do Senhor. A graça que salva é a graça que sustenta, é a graça que basta. Em nome de Jesus, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, nessa manhã nós estamos celebrando o cuidado do Senhor. Nós temos o privilégio de ler o livro e já saber o final da história, né? É tão bom isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo isso. Ela falou, como é que ela se interessava pela leitura? Ela falou assim, eu lia o final. Se o final fosse bom, eu li o livro. Uma boa estratégia, né? No nosso caso, nós já sabemos o final. Se você está em Cristo, quando Ele vier, Ele será admirado por você. Será glorificado por você. Mas se você não está em Cristo, solenemente eu preciso dizer para você, com fidelidade ao Evangelho, que você sofrerá a penalidade de eterna destruição e será banido da face do Senhor eternamente por ter rejeitado o Evangelho. É por isso que Jesus mandou a igreja pregar o Evangelho. Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. A nossa oração como igreja é que você se renda ao amor de Deus nessa manhã. Que você creia e seja um discípulo de Jesus, fiel para a glória de Deus, sustentado pela graça dele até o final, em nome de Jesus. Duas aplicações, queridos. A primeira delas, você tem sido grato ao Senhor por estar fortalecendo a igreja dele, da qual você faz parte, para suportar adversidades e perseguições por causa do reino de Deus, sem deixar de crescer espiritualmente. Interessante isso, irmãos. As provações na Bíblia, as tribulações, elas sempre produzem
Toda vez que você ler a Bíblia, tribulação, perseguição, você vai ver que sempre vai produzir alguma coisa. Produz perseverança, produz paciência. Então Deus, Ele nos faz crescer no meio dessa dificuldade. Isso é obra de Deus. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Talvez você chegou aqui hoje, meu irmão, com uma série de demandas. Na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças. Mas você está aqui louvando o nome do Senhor. Isso é graça de Deus na minha e na sua vida. Ele nos faz crescer no meio da dificuldade. Jesus venceu no deserto, na provação, no ódio, na rejeição, na crucificação, mas Ele rompeu os grilhões da morte. E nós venceremos com o Senhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós lemos esse versículo no início do culto. Segunda aplicação, quando Cristo vier, você será banido da face do Senhor e experimentará eterna destruição por não ter crido e obedecido o Evangelho, ou você o admirará e o glorificará eternamente. Para você pensar diante do Senhor, se você está em Cristo, você está em paz. Quando Ele vier, você vai desfrutar dessa comunhão eterna. Então eu queria que você pudesse agradecer a Deus por isso. Mas se você está aqui, ou você está ouvindo essa mensagem de casa, ou vai ouvir no outro momento, e ainda não obedece ao Evangelho, sua vida está sob perigo gravíssimo. Se renda ao amor de Deus. Confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Seja um discípulo de Jesus frutífero para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Queria que você colocasse a sua vida aí diante do Senhor. É bom podermos refletir na palavra, nos alegrarmos, vemos o cuidado do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche seus olhos. O que vai acontecer com você quando Jesus voltar? Essa pergunta que eu queria que você saísse daqui pensando nessa manhã. Quando Cristo vier, você o admirará e o glorificará eternamente. Ou você não tem a certeza, você ainda não está refugiado no sangue dele. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de você dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu sou pecador, eu sou pecadora, mas eu creio no Evangelho, eu creio que Jesus pagou a minha dívida, eu me rendo ao seu amor. E eu quero fazer parte dessa igreja que será tirada, que vai reinar para sempre com o Senhor. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Você já faz parte dessa igreja de Jesus. Feche seus olhos, a igreja está orando por você. Quem sabe nessa manhã você vai dizer, Senhor, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Faça essa oração. Aí mesmo no seu lugar, diga, Senhor, eu creio. Nessa manhã eu creio, me rendo a Ti. Eu quero servir ao Senhor. Em nome de Jesus. No final do culto você pode nos procurar se quiser orar conosco. Você tem a liberdade de vir à frente se quiser também. Nós queremos orar pela sua vida. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, é a hora de você se render a Cristo e dizer, Senhor, pela fé, eu te recebo como Salvador e Senhor, eu quero viver para Ti. Nós vamos orar agora, se você quiser vir aqui, pode vir. Se você quiser orar no seu lugar e nos procurar no final, procurar um irmão da igreja para orar com você, nós estamos à sua disposição. Queremos te ajudar nessa caminhada, nessa jornada que se inicia com a nossa decisão por Jesus. É o primeiro passo de uma caminhada. E Deus está chamando você, vinde após mim, diz o Senhor Jesus. Se renda ao amor de Deus, creia no Cristo que foi morto, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia e que virá para buscar a sua igreja. Vamos orar nesse momento? Deus amado, obrigado, Senhor, por essa manhã de celebração, de adoração, de louvor, de meditação na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela obra de Cristo nas nossas vidas. Obrigado porque um dia ouvimos o Evangelho e cremos, Senhor, e somos chamados a obedecer, a testemunhar, a servir até que Ele venha. Obrigado pela perspectiva da vinda do Senhor. Obrigado pela certeza do Seu justo juízo, Senhor. O mal não vai prevalecer eternamente. Ó Deus, um dia tudo será banido, todo o mal, toda a malignidade, Senhor. Definitivamente será
extinta dessa terra, Pai, onde viverão os teus filhos e filhas, comprados pelo sangue do Cordeiro, onde o Senhor reinará para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos esse dia, Senhor, e nós cremos, ó Pai, pela Tua revelação, que nós receberemos o Senhor admirando e glorificando. Ah, Senhor, louvado seja o Teu nome por Cristo Jesus, o nosso Salvador eterno. Ele se esvaziou da sua glória, Ele desceu à forma humana, se humilhou como um servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Como igreja nós confessamos Jesus Cristo é o Senhor, e nós o aguardamos para reinarmos para sempre com o Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.